Então, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis, hoje que é sábado, dia 15 de maio de 2021. A palestra de hoje é com a nossa querida irmã Leila Parreira, e o tema da palestra é o momento de Deus. Seja muito bem-vinda, Leila, e muito obrigada já desde já. Antes da gente começar, então, vamos à leitura do dia, né? Do livro Vinha de Luz, capítulo 87, Olhai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus vem de Marcos 13, 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com o entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro d'alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detendo-vos na apreciação do dia, seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Isso. Depois disso, naturalmente, estarei prontos a vigiar e orar com proveito. Então, meus irmãos, vou pedir a todos que se concentrem agora, imaginando a imagem de Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso protetor do nosso planeta. E vamos elevar os nossos corações, a nossa mente, deixar ela bem aberta para as reflexões que a nossa irmã Leila vai trazer para a gente hoje, que foi preparado com muito carinho, para que nós possamos, então, conforme a leitura de Marcos, colocar no nosso dia a dia esse orai e vigiai, no sentido de estarmos preparados a reconhecer nas pequenas coisas do nosso dia a dia as lições proveitosas e maravilhosas que temos a oportunidade de passar, e que isso é que vai nos construindo, vai nos melhorando e vai ajudando, enfim, o nosso planeta. Então, nós queríamos pedir as graças de Jesus, nosso Mestre,
dos amigos espirituais da nossa casa, do mestre também, Francisco de Assis, nosso mentor espiritual, para que nesse sábado corra tudo bem, que sejamos banhados com muita luz, com muito amor, com muita caridade, e que essas reflexões de hoje nós possamos levar conosco durante toda a semana, para nós e para com aqueles com os quais convivemos. Então, é com muita alegria no coração que nós agradecemos e iniciamos os trabalhos de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Leila, a palavra está com você, seja muito bem-vinda. Muito bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, nos conceda a sua paz. O tema de hoje é o momento de Deus. Quantos momentos de Deus temos registrado na nossa vivência? Com certeza, uma multidão deles. Às vezes, não estamos tão atentos, tão vigilantes para percebê-los, mas Deus está, o Criador, o Pai de infinita misericórdia, sempre está presente em cada momento da nossa vida. No Livro dos Espíritos, a questão 963 reporta a esse assunto. Diz, da intervenção de Deus. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? Muitas vezes nos perguntamos, isso mesmo. A resposta vem assim: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então, temos aí a resposta. Nada e ninguém, nenhuma criação é demasiado pequena para a bondade divina. Então, nós nos reportamos a um episódio acontecido em Calcutá, com a Madre Teresa e um senhor que vem todo esbaforido, cansado, em prantos, com uma criança no colo, chorando, porque a criança, que é filho dele, está gravemente enfermo. E ele entrega essa criança à Madre Teresa e cai de joelhos pedindo uma ajuda, porque ele percorrera toda a cidade e não encontrara o remédio para aquela criança que havia sido receitado pelo médico. Só aquele remédio poderia ajudá-lo a reviver. Ele estava praticamente quase morto. Então, Madre Teresa de Calcutá olha para aquele senhor, pede calma e pede que ele se una a ela em oração em favor daquela criança. Porque tudo, segundo ela, começa na oração. E eles oram. De repente, o galpão, a porta do galpão se abre e entra um outro senhor, carregando 2 caixotes, superlotados de caixas de embalagens de remédios. E por cima, bem na superfície, vê-se aquele tal remédio que o pai da criança não havia encontrado em todas as farmácias de Calcutá. Então, nós podemos observar que Madre Teresa tem razão. Muita coisa não se pode fazer, mas Deus pode. E é por isso que Meimei, no livro Ideal Espírita, de diversos autores e psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 93, que tem o nome Deus Pode, diz assim: se não consegues solucionar
as dificuldades que te rodeiam, dize contigo: Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma: Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, asseveras de novo: Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te submete, que te alanceia, medita em prece: Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Mais uma vez, observamos que a medida de precaução de Madre Teresa em relação à angústia, ao desespero daquele senhor, é uma medida realmente importante, é uma medida que vai garantir que as coisas, os acontecimentos cheguem realmente a uma solução satisfatória. É a calma, é a paciência diante da luta. Nós nos lembramos também do desespero do menino Chico Xavier, com poucos anos de idade, e que estava submetido à crueldade inconsequente da sua madrinha, que era responsável por ele naquele tempo. Ela se entregara à força da obsessão novamente e deixara a criança 3 dias, já fazia, sem se alimentar. E ele, muito triste, lá no terreiro, recebeu a presença da sua mãezinha e queixou-se para ela. E ela alertou que ele deveria ter paciência, que ele não precisava se extenuar daquela forma, que menino guloso não era bem visto aos olhos de Deus. Então ele falou: mas mãe, faz 3 dias, e eu bem que queria comer alguma coisa. E ela pediu calma e oração, que ele orasse, que a solução viria com certeza. Então o menino começou a recitar o Pai Nosso, fraco, combalido, e de repente observa que um cachorro muito grande pula do muro com uma coisa escura na bocarra. Quem era aquele animal? Era um instrumento de Deus, que viera naquele momento a trazer-lhe um fruto de casca escura, um jatobá. E a mãe de Chico disse para ele: ela, espírito, dissolve esse fruto na água, que lhe será um fortificante, um generoso alimento, um nutriente de primeira qualidade. Faça isso. Talvez esse tenha sido um momento de Deus dos mais importantes para Chico Xavier. Gravou em sua memória, em seu coração, que a presença de Deus na solução dos nossos problemas, no acalmar das nossas angústias, do nosso desespero, se faz sempre quando nós oramos e quando necessitamos. Em Ideal Espírita, Hilário Silva também nos conta um fato interessante de um rapaz que se entregava ao costume de roubar. Ele invadia as casas e conseguia nunca ser preso. Era muito habilidoso na arte de roubar. Certa vez, observando uma casa, pensou: essa está abandonada, ninguém mora nela, vou entrar. E ele entrou pelos fundos, foi percorrendo os cômodos, mas de repente escutou um ressonar. Viu que tinha alguém lá dentro. E ele, aproximando-se já com a arma na mão, pronto para um ataque, viu que sobre a cama estava um senhor idoso, que quando viu, ficou numa felicidade intensa e disse: bem-vindo, meu filho,
Foi Deus que lhe enviou. Graças a Deus, você ouviu os meus gemidos. Me ajude, eu sou paralítico, faz tempo que não recebo nenhuma visita, moro sozinho e preciso da sua ajuda. Me traga o remédio. E depois leia para mim esse livro. Entregou a ele, depois de tomar o remédio, porque o menino, comovido, baixou a arma e ajudou aquele senhor. Começou a ler, e era o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por causa da leitura, e porque ele sentiu uma luz no seu coração, que representa o momento de Deus a salvá-lo, então ele se entrega ao afã de cuidar daquele senhor até a sua morte. 5 meses se passaram. O menino tomou outro caminho e começou a realizar uma trajetória luminosa. Esse foi um momento de Deus para aquele menino. Nós também temos vários momentos de Deus. Muitas vezes com menor ou maior brilho, mas acontece em nossas vidas. Essa demonstração patente da presença de Deus nas circunstâncias. Do livro As Bênçãos do Meu Avô, colhemos um capítulo denominado Além das Palavras. É a história narrada por um padre muito jovem que inicia o seu apostolado num hospital. Ele vai confortar uma enferma. E quando chega à beira do leito dessa enferma, ouve dela: Padre, eu tenho certeza que amanhã, na cirurgia, eu vou morrer. E desesperada, chora e fala, queixando-se com o padre. O padre parece que teve, naquele momento, um surto de esquecimento. Tentou lembrar as palavras que poderia dizer a ela que pudessem confortá-la. Pensou: eu sei as palavras de Thomas Merton, eu sei as palavras de Madre de Teresa d'Ávila, de São Francisco de Assis, mas elas não me chegam. Eu as esqueci todas. E em desespero fica orando e mal ouve o que aquela enferma estava dizendo. O que ele pôde fazer foi segurar as mãos dela entre as suas. Passou-se o tempo e ela adormeceu. E ele não pôde dizer nada. Apenas orou para se lembrar das palavras que ele deveria dizer caso ela acordasse. Mas não se lembrou. Então ele saiu. Saiu derrotado, devastado em seu íntimo, pensando: eu, de fato, sou um fracasso. Não sou talhado para esse ofício, para o sacerdócio. Talvez eu precise desistir. E foi muito triste para casa. Acontece que 2 semanas se passaram e ele recebeu uma carta daquela enferma que ele havia visitado, porque ele não tivera coragem de voltar lá para visitá-la de novo, já que não pôde fazer, no entendimento dele, nada por ela. E ele se lamentava. Quando fez o relato, ele se lamentava não, se expressava assim: graças a Deus, não tornaremos a ser jovens novamente. Porque quando ele fez esse relato, ele já era avançado em maturidade. Por que ele teria dito isso? Porque, graças a Deus, não tornamos a nos tornar jovens novamente. Jovens no sentido de imaturos, de ainda não sermos tão capazes de perceber a presença de Deus. Essa carta que ela lhe enviou, 2 semanas após, diz do tanto que ela se sentia grata por tudo que ele lhe fizera, pelas palavras de sabedoria e de conforto que ele dissera para ela, e o quanto levantara seu ânimo, e até
escreveu na carta algumas das frases que ele teria dito. E ele, impactado, pensa: meu Deus, quando eu quero ser útil a alguém, Deus me diz sim, ou me diz não, ou me diz com licença, pode deixar que eu resolvo. Então, ficou tão claro, tão luminoso, tão importante na vida dele esse acontecimento, que a partir daí ele aquietou a sua alma e passou a confiar mais plenamente na bondade infinita de Deus. Porque a fé que nós vamos cultivando é uma conquista da alma. É necessária para todo ser humano. É um impulso que se tem, mas que precisa ser cultivado, trabalhado. E Jesus mostra, leciona o poder da fé quando ele atende a mulher estrangeira, a sírio-fenícia, que lhe alcança e insiste para que ele cure a sua filha, embora ela fosse estrangeira e ele tivesse outras tarefas a realizar. Diante da mulher hemorroíça, ele a cura por conta da sua fé. Diante do centurião romano, que pede que ele cure seu servo, e diz para ele: Senhor, não é preciso que vás à minha casa, porque basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Não sou digno de que entreis em minha casa, mas basta uma só palavra e meu servo será curado. Ele usa da parábola do grão de mostarda para mostrar o quão importante é o poder da fé. Porque estamos falando sobre fé, sobre momento de Deus nessas circunstâncias em que estamos vivendo. Justamente porque muitos de nós, muitos da nossa humanidade toda, estamos impactados com o espalhamento de um vírus letal. Então, nós precisamos considerar esse tempo de hoje como uma lição que vai trazer luz, que vai trazer solução, que vai trazer para nós uma oportunidade de interiorizarmos-nos, de nos autoconhecer melhor, de avaliar os nossos poderes psíquicos, de buscarmos nos compenetrar daquela potência que cada um de nós representa aos olhos de Deus, quando movimentamos a nossa vontade, a nossa fé, o nosso raciocínio em favor do nosso semelhante, em favor de nós mesmos, porque não deixa de ser uma oportunidade de nos planificarmos, buscando compreender as lições que nos chegam, buscando acalmar o nosso íntimo, buscando conferir ao Senhor da vida o direito de se fazer presente na nossa existência e de realizar o que for preciso para o nosso crescimento. Então, que nós possamos compreender que o tempo de criança e espiritual, o tempo de imaturidade já passou. Agora somos convidados pela vida a prosseguir na conquista, né? Que não se fará com menor esforço, porque é grande demais Deus, é grande demais o poder da fé. E nós precisamos, a pouco e pouco, alcançar esse desiderato que tanto representa alimento, tesouro inapreciável. E esse tesouro caracteriza os homens nobres que se colocam a serviço da coletividade. Aí nós nos lembramos, por exemplo,
de criaturas que renovaram ambientes, renovaram paisagens, fizeram cessar agonias, erradicaram os males. Que pessoas poderíamos citar? Por exemplo, Colombo. Colombo avançou e descobriu a América, apesar de todos os opositores. Florence Nightingale, a enfermeira, demandou a Crimeia em plena guerra. E ali, no serviço de atendimento aos soldados feridos, ela estabeleceu bases para a criação da Cruz Vermelha Internacional. E trabalhou a despeito de todos os opositores, contra todos que lutaram para que ela permanecesse em casa, que ela permanecesse inativa. Mas ela atendeu o chamado da utilidade, o chamado do serviço em seu íntimo. Nós nos lembramos de Alexandre Herzen, que, apesar de todas as críticas, de todas as ironias e de todos os sarcasmos dos companheiros, prosseguiu pesquisando profundamente até encontrar o bacilo da peste que assolava o mundo naquele momento. Então, a fé é a certeza no poder divino, que é inspirado por ele, para que homens nobres, criaturas do bem, possam realizar as suas tarefas em favor da qualidade da vida humana, em favor do avanço, associados à lei do progresso. Então, graças a esses seres do bem, nós temos avançado. Quantos irmãos nossos têm garantido o progresso civilizatório? Nós nos lembramos de Mahatma Gandhi, de Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, de Chico Xavier, de Allan Kardec, de Martin Luther King, de Nelson Mandela, de Divaldo Franco, de tantos embaixadores do progresso, embaixadores da paz. A fé não se doa, não se transmite. É uma virtude necessária, imprescindível para a nossa vida, mas é uma virtude que vai se tornando grande, forte, mas é fruto de conquista. A fé não nos liberta do sofrimento, não. Por quê? Porque há uma lei que equilibra os universos, a lei da causa e do efeito, a lei da ação e da reação, junto com a lei do progresso e todas as outras leis que governam os mundos. Mas, mesmo não nos livrando do sofrimento, ela oferece recursos para que possamos enfrentá-los. Ela nos encoraja, impedindo-nos de nos desesperar, impedindo-nos de entregarmos-nos à apatia, à inação, à inutilidade, e desperdicemos com essas atitudes a nossa oportunidade reencarnatória. Então, é uma entrega à fé e é uma ação divina em nós. Nós colhemos do momento espírita um fato interessantíssimo ocorrido com Antoine de Saint-Exupéry, o autor de diversos livros, dentre eles o mais famoso, Pequeno Príncipe, Terra dos Homens, Voo Noturno. Esse homem tinha como paixão principal a aviação, e ele foi convidado pelo governo francês para realizar o trajeto entre Toulouse e Casablanca e Dakar. Era um correio aéreo. E, em certa ocasião, o avião dele, junto com o piloto, ele viajava junto com o piloto, era um monomotor, caiu, teve uma pane no deserto de Saara. E ele pensou, agora nós vamos morrer. Por quê? Era tão inóspito aquele espaço,
tão difícil a sobrevivência, que ele realmente pensou que seria o fim. Passou um dia e uma noite. A noite geladíssima, o dia seco e quente. Não havia água, não havia umidade, não havia alimento, não havia vida, nenhuma condição de sobrevivência. Até que, sentado, observou que entre as dunas tinha um movimento. Era um rato do deserto que corria ali pelas dunas e ele pensou: se há um animal, há vida, então há esperança. E ele corre atrás do ratinho do deserto e percebe que ele estaciona numa determinada duna que parece fixa, onde tem alguns gravetos e uma certa umidade. Ele observa que ali há uma colônia de caracóis. E também um agrupamento de ratinhos, que se comportavam de uma maneira muito inusitada. Eles comiam e se alimentavam dos caracóis mais velhos, jamais dos mais novos. Por quê? Os mais novos garantiriam a continuidade da fonte de alimento, a continuidade da vida. Então ele pensou: Deus existe. Como é que esses animais, tão incipientes, podem saber tanto sobre a questão da sobrevivência? Ele, que antes dava quase nenhuma importância à religião, à religiosidade, a Deus, achava que era assunto de segunda importância. E ele então se compenetra e pensa: é um verdadeiro milagre. Retorna para o avião, na direção do avião, e percebe que o piloto lhe acena com a camisa e diz para ele mais tarde que ele tentou de novo com a hélice e o avião funcionou. Então ele pensa: naquele momento, que era realmente um momento, um sinal divino de que ele deveria prestar mais atenção àquilo que realmente era vital para o ser humano. E ele voltou-se, então, na sua sensibilidade, na sua interiorização, para o sentido da vida, o sentido da nossa existência. Consideramos muito importante esse fato, porque nós podemos perceber que em circunstâncias diferentes, né? A do padre novato, a de Chico Xavier, uma criança, a de Madre Teresa de Calcutá, com o Senhor desesperado, e também agora com Antoine de Saint-Exupéry, diferentes momentos em que a luz se faz. É claro que no nosso mundo de relações, nós não podemos relegar para Deus aquilo que nos compete, mas precisamos estar convencidos de que apesar dos nossos anseios de realização, apesar dos nossos planos e projetos, há momentos em que precisamos pausar e concordar que a solução, o acabamento, o aprimoramento ou a realização daquilo que esperamos vai depender da mão divina, da intercessão, ou da interferência, vamos dizer assim, da vontade do Criador. Diz Paulo, numa das suas epístolas, aos Romanos, capítulo 11, versículo 23, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, é uma mensagem de Paulo.
a nos lembrar, a nos alertar da importância de mantermos viva a chama da fé. A fé que vem a ser essa luz, essa bússola, essa iluminação que vai dar rumo, dar sentido ao nosso caminhar. Então, precisamos nos nortear por esse valioso instrumento que vem a ser a fé. A cada novo dia, nós temos recursos valiosos na presente encarnação para o enriquecimento da luz divina em nós. Ora é uma fala, uma conversa, um livro, uma mensagem, um fato, uma ocorrência, uma oportunidade de meditar e de refletir. Então, são riquezas que nos chegam e, com certeza, para o nosso adiantamento. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 maneiras. Então, nós podemos perceber que quando acontecem certas situações, nós saímos dessas situações mais experientes, melhor preparados, um pouco mais instruídos no significado da existência. Podemos concluir que ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. E toda ação pela felicidade geral vem a ser concurso na obra divina. Então, servir é uma honra. Servir é oportunidade de crescimento. Porque a fé no entendimento espírita vem a ser o raciocínio com responsabilidade, a reflexão em torno de cada ocorrência, com responsabilidade de viver. Nós precisamos observar que em todos os acontecimentos, os sucessos desagradáveis, em todas as condições adversas da nossa existência, precisamos nos acalmar e aguardar a intervenção da infinita bondade. Não devemos julgar o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Então diz Jesus, tende fé em Deus. Está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 12. E podemos pensar juntos que as dificuldades na concretização de um projeto elevado se afiguram inamovíveis. Muitas vezes queremos realizar algo de bom, algo de positivo, mas as dificuldades chegam e aparentam um caráter de inamovíveis. Há certas enfermidades que nos parecem irrecuperáveis, angustiantes, e nós acreditamos que os obstáculos, os problemas são insolúveis, os obstáculos intransponíveis, e que não há solução para muitos das nossas angústias. Mas o que ocorre? Deus determina e surge o remédio, surge a luz, surge a solução, em quaisquer situações. Mesmo porque, muitas vezes, aquilo que pedimos não é o que realmente é benéfico para o nosso crescimento. A fé e a vida, a nossa experiência reencarnatória, tem significado para a nossa busca de quê? De elevação, de purificação dos nossos sentimentos, de aprimoramento do espírito imortal. Então, existimos para essa luta, para esse esforço, e a fé que temos em nós, igualmente, tem esse objetivo, para nos elevarmos, nos purificarmos.
Por mais áspera seja a crise, dizem-nos os espíritos iluminados, por maior a consternação, não percamos nunca o otimismo e trabalhemos confiantes, porque a existência nos honra com a obrigação de servir, e a fé, como já dissemos, representa o dever de raciocinar com a responsabilidade de viver. O nosso Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. O objetivo da fé, então, é a elevação, que vai exigir de nós atenção, foco e luta. A fé representa bússola, representa lâmpada acesa para nos orientar os passos através dos obstáculos. Que possamos compreender que o amor e a justiça regem a vida do universo. O amor e a justiça, a lei divina, rege o universo. E que o trabalho e a fraternidade são as forças geradoras na eternidade da alegria e da beleza imperecíveis. Vejam, o trabalho e a fraternidade. Então é preciso, nós somos convocados pela vida a participar, a conviver, a desenvolver esse caráter interativo, esse caráter construtivo do amor, para que façamos realmente luz em nosso caminho e busquemos a alegria e a beleza imperecíveis que nos são colocadas como resultado, segundo Célia Xavier, no livro Instruções Psicofônicas, né, que nos são colocadas ao nosso alcance. Todos nós temos potenciais, todos nós temos poderes psíquicos para grandes realizações. Lembremos-nos daquela metáfora em que Jesus compara o grão de mostarda, que se transforma numa árvore gigantesca, poderosa, com a nossa própria fé. Tudo que ele fez, ele afirmou que nós também poderíamos realizar. A fé espírita se resume na certeza da imortalidade da alma. Continuamos, vida afora, pela eternidade, sempre progredindo. E, além dessa certeza da imortalidade da alma, também a certeza do primado de Deus e de sua lei sobre as angustiadas estruturas do mundo físico. Deus e a lei divina. Nesse mundo físico, que o nosso ainda é de expiação, de provas, mas que com o nosso concurso amoroso, com a nossa solidariedade, fraternidade e boa vontade, transformaremos esse mesmo mundo num verdadeiro reino de Deus, num mundo mais feliz, em que todos nós poderemos concretizar, sedimentar dentro de nós a esperança, a amorosidade, a tolerância, a paciência, a fé, todos os frutos do Espírito, que são aqueles mesmos proclamados no Divino Sermão do Monte. A mansuetude, a humildade, o amor pela justiça, a misericórdia. Então, para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso, então, como conclusão final, servir. E servir, o que vem a ser? Servir é fazer luz. Então, que nós sejamos faróis, que nós possamos fazer luz em nosso caminhar. Acreditamos que já chegamos a concluir, ao final, então,
da nossa fala de hoje. Gratidão a todos. Nós que agradecemos, Leila. Muito obrigada pela palestra, pelas palavras, pela reflexão. E seguindo, então, os nossos trabalhos, a gente abre agora para os nossos queridos aí, amigos do GASFA. Se quiserem comentar, fazer alguma pergunta, está aberto. Só pode levantar a mão, pode abrir o microfone, pode colocar no chat, fiquem à vontade, tá bom? Marinês. Pode ir, Marinês. Está sem som. Oi, Leila, bom dia a todos. Realmente, esse assunto, foi muito bacana, né? Esse momento de Deus. Por quê? Porque a hora que você foi, né, falando, percebemos o seguinte, a gente vive a vida, esse tumulto da vida, essa correria, sem essa ideia, né, de que todos os momentos são momentos de Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós. E a gente não dá conta. Só vai dar conta que aquele instante que você viveu lá atrás, só hoje que você percebe que foi um momento rico, que foi um momento de Deus. Mas na hora a gente reclama, a gente acha ruim, a gente se cansa, né? A gente se acha desprotegido, desamparado, né? Então, é essa observação que eu faço, que eu estou distraída para esse assunto no dia a dia, né? Mesmo sabendo, mas eu percebi o quanto eu estou distraída nesses momentos de Deus, que são todos, principalmente os momentos assim em que talvez eu mais reclame. Então, nós podemos observar a planta que cresce entre ruínas, né? Eu já vi na calçada cimentada ou na beira do muro, onde não tem terra, não tem adubo, não tem umidade, a força, o poder daquela vida que se desenvolve. Claro, ela não vai se desenvolver plenamente, porque faltam para ela recursos, mas mesmo assim, ela é impulsionada, né, a viver. Então, eu acho que é uma lição tão bonita essa, da gente nunca dizer, eu não posso, né? Nunca desesperar, porque há sempre, né, algum acontecimento, alguma enxertia, né, que vai nos alcançar. Então, essa lei do progresso, ela também pode ser considerada aí, porque a gente já não é mais aquele ser que vai tomar leite na mamadeira, né? Nós já alcançamos uma certa maturidade, e isso está comprovado com a lei do progresso, né? Hoje, a gente já não se desespera mais, não se desconfia mais. Quando eu cheguei em Brasília, eu precisava trabalhar muito, porque a minha mãe era viúva, mãe de 6 filhos, então meu pai não tinha uma profissão, não deixou pensão, então eu precisava trabalhar nos 2 períodos e estudar à noite. Eu cheguei lá na igreja de Dom Bosco e conversei com ele. Falei, eu preciso de trabalhar aqui nesse colégio, Colégio Dom Bosco. Não passaram nem 15 dias, eu fui chamada, né? Levei lá o papelzinho, dizendo o que eu sabia, o que eu não sabia, e o que eu almejava. No instante, eu tive uma resposta, né? E hoje eu estou observando aqui uma fotografia. Antigamente, a gente mandava revelar as fotos, não é verdade? Hoje, não mais. Então, se a gente olhar os álbuns de fotografia, nós vamos ver ali registrados os diversos momentos de Deus, né? E eu estou aqui olhando o orgulho do meu pai, tirando uma fotografia comigo e se sentindo tão potente, tão orgulhoso,
tão feliz. Por quê? Porque a graça de ser pai, né, naquele momento fazia dele um homem muito poderoso. Então, ele e eu, né, ali num jardim, e ele todo feliz por conta dessa incumbência, né? Então, se a gente olhar os álbuns de fotografia, nós vamos ver, detectar quantos momentos divinos aconteceram, né, em nossas vidas. Não só os momentos angustiantes em que precisamos de soluções, mas os momentos de felicidade, os momentos de plenitude, os momentos de reconhecimento da graça, os momentos do abraço, né? A alegria dos netos, dos bisnetos, dos filhos, aquela família em que Deus nos concedeu viver e compartilhar, né? Quanta coisa maravilhosa acontece em nós e em torno de nós. Qual seria o nosso principal dever? Qual seria a mensagem principal desse estudo de hoje? É que nós nos conscientizemos, né? Que nós nos conscientizemos da amorosidade, da solicitude divina e que jamais nos permitamos nos enfraquecer ou entregar os pontos ou deixar de fazer jus àquilo que nos compete. Leila, se você me permite, né, assim, como é que eu resumo, sei que eu posso, né, mas o que ficou marcado em mim, nas suas palavras? Eu fiz assim o seguinte esquema. Nas dificuldades, tudo começa na oração. Porque você sabe que Deus pode, mas é necessário que você tenha calma e paciência. E espere, porque algo que vai acontecer vai ser a seu favor. Foi assim, fazendo aquele que me pegou, sabe? De tudo que Uma você ótima falou. síntese, Inês. É isso mesmo. Da Madre Teresa, né? Do Espiritismo. Então, ou seja, tudo começa na oração, porque Deus pode, né? Então, se a gente lembrar, estudar as vidas desses avatares, desses irmãos nossos que nos permitiram assim vislumbrar, né, a sua luta, os ideais, né? Eu acho tão importante a gente estudar essas vidas, né? Porque nos inspiram a fazer mais, a fazer melhor, a acreditar que é possível, a ver, por exemplo, Einstein não se curvou às dificuldades, né? Não se curvou às críticas, ele perseverou, né? Esse que descobriu, que inventou a lâmpada elétrica, né? 700 vezes tentando, então não se curvou aos obstáculos, às dificuldades, esperou o momento de Deus, que é o momento da inspiração, né? Uma Marie Curie, né? Ela não desistiu de estudar, de pesquisar os efeitos da radioatividade, e mesmo que num primeiro momento aquilo parecesse algo tão nefasto para a humanidade, porque foi aproveitado para as bombas atômicas, num segundo momento também foi aproveitado para o bem, né? Para tratamento de câncer, né? O rádio, né? Para equipamentos de pesquisar o nosso corpo físico e fazê-lo durar mais. Hoje vivemos muito mais tempo do que antigamente, por causa dos esforços dos nossos irmãos que se dedicaram, né, a qualificar a nossa humanidade, a nossa vida. Então, desde os primórdios, nós temos motivos muitos para fortalecer a nossa fé e ter claro em nossa mente que Deus, o Criador, não abandona a sua criatura. Estamos aqui vivendo sob os cuidados divinos. Obrigada, Leila. Uma mensagenzinha aqui, Leila, para você, da Eugênia Matos. Leila, querida, parabéns, palestra esclarecedora e motivadora. Um abraço em forma de palestra. Obrigada. Eugênia. Companheira querida, né?
O Ito também está colocando aqui no chat, para quem tiver interesse, o filme da Marie Curie, que está lá na Netflix, tá? Quem mais gostaria de falar, comentar? A gente pode lembrar também da vida dos mártires, né? Dos apóstolos, o poder da fé de uma Joana de Cusa, né? Aqueles que foram martirizados e que não entregaram os pontos. Então, o poder da fé é inimaginável, né? E somos todos nós convidados. A nossa vida é muito boa, né? E nós corremos o risco, por causa das facilitações, de achar muito natural e de nos acharmos todos tão merecedores de todo o conforto, de toda vitória, né? De toda luz. E muitas vezes nos fragilizamos diante das dificuldades. É preciso a vigilância, aquela lição que foi lida por você no começo, Andréia, né? Precisamos estar vigilantes e nos situarmos no nosso verdadeiro lugar. Nós somos interdependentes. Precisamos, como afirmação de base mesmo, cultivar a humildade. Nós não sabemos tudo, nós não podemos tudo, nós precisamos uns dos outros. Então, cultivando a humildade, nós nos garantimos uma vida pacificada, né? Uma vida contente, uma vida alegre, mas também não nos enfraqueceremos. Por quê? Temos como salvaguarda esse cultivo das virtudes, né? Fundamentais, para que a gente não caia naquela tentação, naquele desvalimento que vão estragar a nossa oportunidade de crescer e de aproveitar a experiência reencarnatória. Como disse o nosso amigo Marcelo do Geican, há uma fila muito grande esperando a oportunidade reencarnatória. E nós estamos aqui, em pleno vigor, né? Sobrevivendo até a pandemia. Por quê? Porque nós temos ainda muitos momentos de Deus a presenciar e a testemunhar, não só em favor de nós mesmos, mas em favor também daqueles que nos cercam. É urgente, muito urgente, a nossa exemplificação, a nossa postura com os nossos semelhantes, porque é o meio mais eficaz de ensinar a gente ser aquilo que devemos ser, autênticos, fortes, né? O cidadão do reino dos céus, disse Sérgio Castro certa vez numa das suas aulas, tem que ser a pessoa robusta, tem que ser viril, tem que ser muito forte. Por quê? Porque os obstáculos vêm para nos testar, né? Então, a atenção, a plena atenção, o foco de quem somos, da nossa origem, da nossa natureza e a quem devemos prestar contas, tem que estar muito claro em nossa mente, em nosso coração. Valorizando sempre os sentimentos, valorizando sempre o poder do afago, do carinho, do acolhimento, com certeza nós vamos nos fortalecer e continuar, né? Apreciando e vivenciando com gratidão esses momentos divinos. Daniel não falou nada. Bom dia a todos. Obrigado, Leila. Muito esclarecedora, viu, a sua palestra. O seu bate-papo, né? Nós temos mais um bate-papo. Bate-papo. E, assim, o que foi colocado hoje está alicerçado na fé. Então, o que é a fé, né? É uma conquista individual. Eu não recebo de graça. Ela vem comigo desde o nascimento porque ela já foi trabalhada em outras vidas e vai se aprimorando cada vez mais com o passar da nossa existência e existências futuras. Mas como é que eu posso, assim, racionalmente, Leila, adquirir mais fé? Veja bem, é complicado, porque isso é uma coisa individual. Eu imagino que o estudo permanente,
a insistência no trabalho do bem, no bem, como você falou, o nosso propósito maior é servir, né? Que tudo começa na oração, como disse a Madre Teresa, que eu até tomei nota aqui, né? Então, essa fé é a certeza que é a certeza absoluta no poder divino, né? Não é que eu creio em Deus, eu sei que é assim. É uma coisa bem mais profunda. Leila, objetivamente, como é que eu faço para ter mais fé? Eu, cidadão do mundo, qual que é a sugestão assim que você daria para nós? Não é ter mais fé, é ter qualidade em nossa fé. Então, quando nós observamos o caso de Antoine de Saint-Exupéry, nós percebemos que naquele momento luminoso, ele não pôde recusar a luz. A luz se fez, ele não pôde recusar, então ele aproveitou. Isso é automático da nossa natureza, porque a fé é um impulso e ela vai se tornando fortalecida na medida em que a nossa inteligência, a nossa perspicácia, o nosso percebimento, né, atua ali. Imaginemos o rapaz que roubava. De repente, ele se vê chamado para servir. E servindo, ele abre toda uma perspectiva nova, um caminhar novo. E é automático, porque o poder de Deus de enxertia, isso tem a ver com o que você perguntou, que você colocou, Daniel, você já sabe, você só colocou para enriquecer a fala. Mas é a enxertia divina. É irrecusável. Não dá para recusar o convite de Deus, né? Então, chega num impacto tão forte que você não tem como virar as costas. Então, a gente precisa confiar nesse poder de enxertia divina, né? E acalmar o nosso coração. Nós jamais vamos duvidar, porque já chegamos, pelo nosso esforço, pelas nossas inúmeras existências, por aquilo que a gente já alberga e já está sedimentado dentro de nós não retrogradaremos, né? Não passaremos mais por dúvidas. Não há por que ter dúvidas, mesmo considerando os benefícios da doutrina espírita, que vem pontuando, né, com clareza tudo aquilo que nós questionamos no passado, né? Não é dogma, é razão, né? É uma fé raciocinada, fortalecida. Então, nós estamos melhores do que há 100, 200 anos atrás, porque já estamos todos envolvidos, né, nesse processo natural, né, irrecusável de crescimento. Eu tenho muita esperança mesmo no ser humano, na bondade humana, na fé humana, na bondade divina e na fé divina, né? Então, nós temos certeza que, automaticamente, no impacto da enxertia divina, nós desenvolvemos a nossa fé. É irrecusável o convite de Deus. O que você acha, Inês? Não é irrecusável? Você que é mãe, que é avó, você, Daniel, que é apaixonado pelos seus netos, né? Todos os instantes que você vive assim com o coração grato, né? Eu que não tenho neto, mas tenho tantos amores, né? Vivo com o coração grato por poder conviver, por poder compartilhar. E cada momento é momento divino, né? Acho que a gente está mergulhado nesse fluido cósmico universal que nos dias de hoje vem mostrando muitos frutos vermelhos, muita luz, muita beleza, né? E a gente vai se tornando cada vez mais dócil, eu acho. Melhoramos a nossa qualidade de mansidão. Isso é muito gostoso, é muito saboroso de se vivenciar, não é? Essa coisa de viver e viver em plenitude com aqueles que a gente ama e espalhando, estendendo os nossos potenciais. Então, eu vejo a carinha do meu pai ali, tão orgulhoso, tão forte, porque ele pensou
olha, eu fui encarregado de conduzir essa alminha, né? Essa alminha pequenina, que parece tão bobinha, né? E que hoje já alcanço essa maturidade. Olha que maravilha, né? Graças a tantos pais, irmãos, familiares, amigos que nos socorreram em tantos momentos seminais em nossas vidas, né? Que nos direcionaram para alguma vitória, alguma luta, né? Eu tive muitos amigos, muitos, que me ajudaram muito. E nós todos tivemos, né? É todo um mundo de relacionamento, visível e invisível, né? Às vezes, preparando uma palestra, eu penso, gente, o que eu vou falar? Queria falar de Chico Xavier, olhei lá, lindos casos de Chico Xavier, não gostei de nenhum, mas de repente, de noite, antes de dormir, eu me lembrei do Jatobá, né? Que ilustra bem, né, essa providência divina para que o menino não morresse de fome e não sofresse mais do que o necessário. Ninguém pergunta nada. Leila, tem um recadinho aqui para você também. Tem uma pergunta. Só passar aqui o recadinho do Jaildo, né? Que ele colocou assim: excelentes reflexões, Leila, muito obrigado por nos lembrar dos muitos momentos da presença de Deus em nós. Renato, para finalizar. Só uma perguntinha. Para que nós possamos melhorar a qualidade, aprendi essa agora, a qualidade de nossa fé, é necessário passar por sofrimentos? Sim. Nós moramos numa casa planetária de expiação e provas. Se não tivéssemos algumas amarras, não moraríamos mais aqui. Então, é necessário que a gente se curve diante daquilo que é inexorável, diante das oportunidades de valorizarmos, né, os sofrimentos, as enfermidades, os obstáculos todos, porque todos eles têm como objetivo final, né, a nossa superação, o treino da nossa inteligência, o avançar do nosso entendimento, né? Então, nós vamos, a pouco e pouco, vencendo situações, né? Dilatando a nossa compreensão e a nossa consciência. Porque aqui estamos só para isso, para dilatar o nosso entendimento e nos tornarmos seres humanos autênticos. Não foi por essa razão que Jesus veio como mestre, para exemplificar, né? E ele não abriu mão do sofrimento, justamente para exemplificar, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, né? Não se turbe o vosso coração, eu venci o mundo. Então, isso faz parte da nossa vida, né? Esses obstáculos. E cada vez mais sofrendo, porque sofrimento também é uma opção, né? Nós podemos ser felizes apesar da dor, né? Podemos. Então, pelas experiências menos felizes ou mais felizes, em toda situação, nós vamos fortalecendo nossa fé, né, Renato? Porque a gente tem que ter caridade conosco, a gente tem que se perdoar, a gente tem que entender que nós somos ainda aprendizes. Então, precisamos de certa flexibilidade no julgamento, no auto-julgamento, né? Nós vamos visualizar, ver, penetrar em nosso interior, frequentar ali o foro íntimo, separar o joio do trigo à sombra da luz, mas um pouco de indulgência, um pouco de condescendência com a nossa própria realidade precisamos ter. Para que radicalismo? Para que excesso? Então, moderação é o caminho, né, em que nós vamos, a pouco e pouco, conquistando essa qualidade de fé, perdoando-nos os nossos equívocos também. Não sei se respondi, Renato. Só uma observação, eu reparo que quando a gente está bem, vamos dizer assim, socialmente, está bem de saúde, física, a gente acha que tem aquela fé, né? Nós temos uma fé e tanto, mas quando veio a primeira controvérsia, primeiro sofrimento, aí que a gente cai na real, né? Meu Deus do céu, eu achava que tivesse fé e não tenho.
É verdade. Nós, Não é por causa das nossas vitórias e conquistas materiais, né, que a gente pode se garantir tão somente. Por isso, né, nós temos que ter claro em nossa mente e na nossa intenção e na nossa motivação, trabalhar não só pela materialidade, né, não viver apenas no horizonte material, mas transcender, né, saber que tudo está no governo divino, né? A parte espiritual nossa é a verdadeira vida. Por quê? Como nós dissemos aqui, a fé toda é fundamentada na imortalidade da alma, continuaremos a viver, no primado de Deus e no primado das leis divinas. Isso é o que fecha e que qualifica a nossa fé. Se tivermos essa convicção, estamos tranquilos em relação à qualidade da fé que cultivamos. Bom, tem mais um último recadinho aqui para você, Leila, da Abadia. Muito obrigada, Leila, por trazer essa reflexão de quanto é importante ter paciência, saber esperar, que a graça de Deus irá nos alcançar. Verdade, Marinês, o quanto não prestamos atenção nas obras de Deus, que são perfeitas e nunca nos abandonam. De Deus, que são perfeitas e nunca nos abandona. Tenhamos mais fé. Gente, nosso horário já tá lá, né? 10h01. André, eu quero fechar com um pensamento que, assim, eu peço que seja motivo de reflexão para todos nós, né? Nós desenvolvemos o nosso aprimoramento humano no decorrer das nossas existências. E aqui estamos para desenvolver a sabedoria e a capacidade de amar, né? Então, são as duas asas que nos conduzem a Deus. Sair da ignorância, buscar compreender, buscar a sabedoria e a prática da amorosidade, né? A prática do aprimoramento dos sentimentos em relação a nós próprios e ao nosso semelhante. Então, muita gratidão e uma feliz semana para todos. Obrigada, Leila, que assim seja. Então, para encerrar já os nossos trabalhos de hoje, eu acho que a Mônica caiu, não foi, Ito? Ela tentou aqui, ainda não está voltando. Está voltando? Ainda não. Bom, então, enquanto a Mônica volta para fazer a nossa prece, eu queria lembrar a todos, então, que daqui a pouquinho a gente tem estudo de mediunidade com a Mônica, tem também às 11h o estudo do livro Céu e Inferno com o Henrique, e temos o gasto o tempo todo, né? Que a gente pode se conectar e pensar, e tentar trazer o nosso coraçãozinho para lá, quando a gente também estiver em dificuldade, pensar lá nossos amigos, que eles estão sempre do nosso lado, nos acolhendo e nos recebendo. Mônica, você pode fazer a nossa prece para encerrar? Você já está pronta, meu bem? Oh. Sempre, né? Vamos agradecer a Leila nessa oportunidade da gente estar refletindo um assunto tão importante. E vamos unir os nossos corações, as nossas mentes, a fé que já temos em nossas almas. E primeiramente agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos socorre, que nos guia diuturnamente. Pai de infinita misericórdia, muito obrigada, Senhor, por essa luz que cai sobre nós nesse instante, que banha as nossas almas com esperança,
com alegria, com a certeza de que não estamos sós. Que nutre os nossos corpos físicos, trazendo o remédio, o bálsamo que necessitamos para equilibrar, harmonizar a nossa constituição física. Agradecemos as luzes que estão conosco nesse instante, que envolve o nosso lar, e a todos aqueles que conosco convivem, vinculados a nós por afinidade ou por compromisso, encarnados ou desencarnados. Mas é na certeza que a misericórdia divina envolve a todos os teus filhos, levando, Senhor, esse hálito de paz, de esperança e de fé. Pai amado, desejamos que o melhor dos nossos corações se dirija aos nossos irmãos que se encontram em sofrimento nesse instante. Aqueles irmãos que têm dores do corpo, mas também as dores da alma, que estejam em leitos de hospital ou em leitos dos seus lares, que estejam, Senhor, em asilos, orfanatos, presídios ou nas ruas, independente da condição de cada filho teu. Nós desejamos que essa misericórdia infinita os abrace, os banhe de luz, de força, de esperança. Pedimos ainda pelos nossos irmãos, Senhor, que transpuseram o véu para o plano espiritual. Que eles consigam entender, Senhor, que a vida continua, que o amor, que a misericórdia, que os amigos, que a fraternidade, que a amizade, todos os sentimentos positivos continuam no plano espiritual. Que Jesus coordena o socorro, o amparo, os hospitais no plano espiritual. E que todos serão socorridos, amparados e direcionados para o local que maior tranquilidade e paz trará aos seus corações. E na certeza, Senhor, que prossegue conosco em todos os instantes das nossas vidas, vida física ou vida espiritual, que nós agradecemos infinitamente tanto amparo, tanta luz, tanta misericórdia que cai sobre esse planeta nesse instante, orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair quando em tentação. Livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que a doce paz de Jesus se faça em nossas mentes e em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus.